Olá pessoal, tudo bem? Leslie aqui. Vamos conversar um pouco sobre os 49ers. O que aconteceu? Por que é que os 49ers foi colocado como um dos piores resultados de draft agora em 2016? Eu vou falar para vocês aqui. Tem um motivo claro que os analistas estão colocando isso. E eu vou dar uma destrinchada para vocês aqui. Veja bem, não significa que os 49ers pegaram os piores jogadores, não é isso. Mas dentro do que poderia ter pego, foi o pior para o time. E é isso que as pessoas estão efetivamente reclamando dos 49ers, tá bom? Vem comigo que o tio vai explicar. O que acontece? Os 49ers tinham poucas escolhas de primeira rodada, tinha uma escolha de primeira rodada no final do draft, e acabou descendo na sua escolha para pegar um wide receiver no final do draft, no terceiro como é que chama? No final do draft ele acabou pegando um wide receiver no início da segunda rodada. Mas o que acontece? O grande problema é que São Francisco tem feito escolhas ruins no seu draft. E ele acaba ficando já com aquela ideia de que não vai bem. Não vai bem, não vai escolher bem, não escolhe bem no início da rodada. E vamos citar alguns exemplos aqui. Javon Kinlaw, Solomon Thomas, Drake Jackson, Aaron Banks, que até chegou a jogar 1 ou 2 anos bem, mas depois caiu e caiu agora até, foi para Green Bay e está sendo dispensado. Então, assim, então não tem feito boas escolhas. Na terceira rodada, invariavelmente tem um running back aleatório. Você tinha o Trey Sermon, através de Darius Price, que não vingaram, e agora draftou um outro running back que estava escalado, ou melhor, era previsto que saísse na sexta rodada. Então, isso não é bom. O que São Francisco faz bem é no final do draft, no terceiro dia, escolhe bons jogadores. Mas o que aconteceu com isso? Então, esse é o grande problema em que teve de São Francisco. E isso se dá, e esse draft a gente teve essa percepção mais clara, porque é o seguinte: o responsável pela formação da equipe é o general manager, ou seja, o John Lynch. Ele é que acaba fazendo as escolhas e liga, e ele é que dá o aval. Só que ele ouve os seus treinadores. Fato, ele ouve os seus treinadores. E dentro desses treinadores, ele vê muito, obviamente, ele está com um problema, por quê? Porque esse é o terceiro ano, é o terceiro ou quarto ano que São Francisco vai ter coordenador defensivo diferente. E isso é um problema, porque cada um quer trazer os jogadores à sua maneira. E aí você não consegue formar um grupo muito coeso. Tem bons jogadores, ficam ali os bons jogadores, mas você não tem um grupo coeso. E aí você acaba draftando jogadores que não vão encaixar no coordenador seguinte. Enfim, isso são coisas ali que se colocam. Porque se o treinador não gosta do jogador, ele não vai jogar. Então você fez o draft à toa. Esse é um princípio. E o outro é um princípio, principalmente quando a gente fala da parte ofensiva, e eu já ouvi isso de algumas entrevistas dos coordenadores de linha ofensiva lá, é que ele acha que tem que draftar o cara de linha ofensiva no final do draft mesmo. Que é melhor no início você optar por jogadores que vão efetivamente pegar a bola. É um pouco complexo isso, mas enfim, a gente não vai entrar nesse mérito, né, gente? Não é isso que a gente vai entrar com mérito ali. Mas o que acontece? São Francisco, principalmente na sua linha ofensiva, houve o Kyle Shanahan, e tem que ouvir, ele é o técnico. Só que qual é o problema? O Kyle Shanahan, eu já falei isso aqui várias vezes, ele prioriza o esquema dele. Então, se ele não quiser modificar o esquema, ele vai colocar ali. Eu não quero modificar meu esquema, quero trazer jogadores que encaixem no esquema. Então vamos trazer isso para o futebol. Futebol, soccer. Se você tivesse no auge Leonel Messi e vai trazer para o seu time, você tem a oportunidade de trazer o Leonel Messi. Mas ele não encaixa no esquema que você está jogando agora. Você vai deixar de trazê-lo? Porque você não quer modificar um pouco o seu esquema? Então é isso que não faz sentido na minha cabeça e é por isso que eu critico muito o Kyle Shanahan nesse sentido. Então esse tipo quer dizer que ele vai acertar? Não. Quer dizer que talvez ele não esteja acertando as suas escolhas. E é isso que a gente reclama. Tá? Ele precisa efetivamente acertar as escolhas ou fazer mudar um pouco a sua filosofia de escolha. Senão você vai draftar jogadores como você sempre fez. Esse ano é um ano 10, é um ano derradeiro e nenhum dos dois já fez a sua extensão de contrato. É um ano derradeiro. E a outra coisa é que tanto John Lynch quanto o Kyle Shanahan acharam que
já iam conseguir. Não, aqui é tranquilo. A gente hoje ficou por um fio para chegar no Super Bowl. Não, não chegou. Não ficou. Não ficou por um fio. Tá? Não ficou. O jogo contra Seattle mostrou isso. O abismo que é Seattle e São Francisco. Mostrou o abismo. O abismo do time. Ah, mas ganhou na primeira rodada. Sim, você ganha. Um time mais fraco ganha do mais forte. Mas na hora do vamos ver, na hora do playoff, o Seattle mostrou que é muito mais time do que São Francisco. E o São Francisco não teve uma melhora. Olha os jogadores que foram colocados. Você acha que os jogadores que foram colocados vão ganhar de Seattle? Não parece, né, gente? Então, é por isso que se colocou. E os analistas perceberam isso, talvez não diretamente, mas eles perceberam isso. E São Francisco ficou entre os 5 piores drafts, você fazendo a média dos analistas. Agora, ontem eu vi no canal do Grant.com um analista falando sobre o Zerron Stribling, que foi o jogador da segunda rodada que o São Francisco pegou, o primeiro. O que aconteceu? Parece que ele é muito bom jogador, muito veloz e deve encaixar bem em São Francisco. O pessoal gostou dele no geral, mas foi o primeiro que colocou. Então, eu achei um pouco exagerado. O running back que eles escolheram, um running back que ficou muitos anos no college, então ele é mais velho. E vamos ver como é que ele vai se portar, porque ele não é um jogador que pega a bola do backfield, como o McCaffrey faz. O que significa? Significa que você pode ter um jogo previsível, ele vai só correr, ele não vai pegar a bola. E o McCaffrey vai só pegar a bola. Então, o seu adversário já sabe, ele está em campo, ele já sabe o que ele vai fazer. Então, isso é uma coisa previsível. Vamos ver e vamos torcer para que esses jogadores selecionados vão bem, mas a certeza absoluta, cara, tem não. Acho que não vai ter a melhora que eles esperam. Vamos torcer e vamos ver, tá bom? Depois a gente vai fazer uma análise de cada uma das escolhas, o encaixe deles. Vou fazer de cada um dos jogadores, tá bom? E teve uma notícia agora. Brandon Ayuk pode ser que volte para São Francisco. Eu acho pouco provável. Eles estão especulando. Acho que é só especulação. Acho que ele não vai voltar. Mas eu vou analisar, vou procurar informações e trago para vocês, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.